Nós estamos para nos assentar na mesa do Senhor e a graça de Deus se revela no pão e no cálice, que representa o corpo e o sangue de Cristo, na graça de Deus dada aos homens por meio de Jesus, o seu Filho. É manifestação de amor, e amor sempre nos abençoa, né? Não há ninguém que ame e que por amor nos prejudique, nem quando nos disciplina, nem quando nos exorta. Se exorta, se disciplina, se faz por amor, e em amor faz para nos abençoar. O nosso Deus é assim, Ele age para nos abençoar. E a bênção maior, mais grandiosa, mais completa, mais plena, mais intensa, que mais nos alcança é a graça maravilhosa de Deus que se revela em Cristo, que nós celebramos no partir do pão, tomar do cálice, no participar da ceia, da mesa do Senhor, que vivemos o privilégio de fazer como família de fé, mais uma vez nessa noite. O texto é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, eu quero ler, irmãos, alguns versículos só, mas quero que vocês mantenham aí o texto aberto. Seus olhos vão ter que se voltar aí a outros versículos, mas agora eu começo a ler a partir do verso 23. Vou fazer a leitura até o verso 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26. Paulo está orientando aos irmãos de Corinto, está revelando ao coração daquela igreja as bênçãos maravilhosas da graça de Deus, que em Cristo Jesus vem para transformar o perdido em filho de Deus, para conceder ao homem a mais preciosa herança, a herança dos céus, da vida eterna, possibilidade de vencer o pecado, os danos do pecado, de vencer a morte, recebendo de Deus, pelo dom gratuito, a vida eterna, vida com o Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante, Paulo vai orientar num propósito de exortação, de correção de alguns irmãos da igreja de Corinto quanto ao participar da ceia do Senhor, para que pudessem usufruir o quanto melhor das bênçãos, da graça de Deus que celebramos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, ou este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Seja o Senhor sempre gracioso para nos abençoar na sua palavra, revelando ao nosso coração pelo seu Espírito as verdades espirituais que essa palavra bendita tem para todos aqueles que se colocam junto dela, né? Com o coração que se torna boa terra para receber a semente preciosa do Evangelho, que ela encontre guarida na nossa vida, que ela produza os frutos que Deus quer produzir no nosso coração, no nosso viver também. É bom falar dessa graça maravilhosa de Jesus e das bênçãos que ela nos traz. E nesse texto, Paulo quer que a igreja em Corinto pudesse viver esse momento da ceia, entendendo, participando de forma correta e usando e recebendo bênçãos grandiosas de Deus na sua graça que se manifesta à igreja e a todo aquele que nele crê. Algumas verdades que eu quero compartilhar. A primeira delas é que essa é uma revelação que requer a fidelidade na entrega. Paulo vai usar a expressão: eu recebi do Senhor o que também vos
entreguei. Celebrar da ceia na vida da igreja, na história da igreja, não é uma atitude humana. Tudo aquilo que vem meramente do ser humano, ela vem com falhas, ela vem com erros, ela vem com distorções. E muitas das vezes, ela nos coloca por caminhos errôneos, caminhos perigosos, ou caminhos que fazem promessas as quais não podem cumprir, caminhos que apontam uma direção e que apresentam e prometem um resultado que não pode dar. Quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de eternidade, quando nós falamos de perdão de pecados, nós sabemos que há muitos princípios religiosos criados pela imaginação humana, que estão fora do caminho da verdade, do caminho da vida, do caminho que Cristo se tornou. Mas que apontam também, que prometem também perdão, que conclamam o povo também a adorar, que chamam o ser humano para se colocar diante de um Deus, de uma divindade, que orienta o homem e aponta para o homem um caminho, que quem sabe possa dar-lhe a salvação. Salvação como nós entendemos, como nós precisamos. Salvação do dano do pecado, salvação da eternidade sem Deus. Salvação é oferecer de fato a possibilidade de herdarmos os céus, de herdarmos vida eterna, vida de gozo. Muitas ideologias religiosas apontam caminhos, né? Alguns até bem loucos, né? E que nós que conhecemos a palavra de Deus e às vezes somos desafiados no exercício da nossa fé, dizendo que é difícil acreditar no propósito de fé que pregamos e que confiamos, nós vemos outros aí que são muito mais difíceis, né? É muito mais difícil olhar para o mundo, por exemplo, e acreditar que Deus não existe, né? Do que crer que um ser criador trouxe à existência esse mundo com tanta grandeza e beleza, e com tanta eficácia, onde todas as coisas são criadas, e para cada coisa existe uma razão de ser, de existir, para beneficiar a história e o viver humano. Deus criou o mundo pensando em nós, e quando nós achamos que ele não existe, né, nós estamos negando, de fato, a capacidade de Deus de nos amar, de se preocupar conosco. Mas a Bíblia diz, nos revela que a própria criação de Deus já nos aponta a sua grandeza e o seu poder. Que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras das suas mãos, que um dia revela outro dia e uma noite traz conhecimento a outra noite. Não há linguagem às vezes, não há palavras, delas não se ouve nenhum som, contudo elas fazem ouvir a sua voz. Quando nós contemplamos a criação, nós tomamos a consciência de que existe um ser superior, e nós chamamos de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que trouxe à existência do nada todas as coisas. É assim a nossa crença, mas tem uns que não acreditam assim. Tem a concepção dos homens. O mundo foi criado do acaso. Nós sabemos, o mundo foi criado por Deus. Então o que Paulo está dizendo é que na questão de fé, na questão de religião, há aqueles princípios, aqueles valores que às vezes surgem da criatividade da mente humana, do propósito humano, do querer humano. E ele está dizendo assim, o que eu vou falar para vocês, referente à ceia, referente à graça de Deus que os abençoa, não é algo que eu entendi, que eu criei, que os apóstolos criaram, que algum ser humano criou, imaginou que deva ser assim. O que nós proclamamos à igreja, a ceia que nós convidamos os membros, os irmãos, as irmãs, a se assentar, a comer, a beber, a participar, é algo que nós recebemos do Senhor. Existe uma legitimidade aí, da origem. Quem criou? Quem estabeleceu? Quem conclamou o povo, a igreja, os cristãos, aqueles que amam o Senhor, a celebrar? Foi o próprio Deus. Nós sabemos que a primeira ceia foi tomada no Sinédrio de Jerusalém,
quando Jesus estava reunido com os discípulos, celebrando a Páscoa, a última Páscoa que ele celebrou, com 33 anos de idade, quando ele toma o pão e dá um significado novo para aquele pão, dizendo, esse pão agora não é mais o pão asmo, sem fermento, que representa a nossa saída do Egito, e saída do Egito sem se contaminar com as coisas do Egito. Esse pão representa o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazer isso em memória de mim. É isso que Paulo está dizendo. Não é o apóstolo que tomou o pão e partiu. Não é o apóstolo que disse, esse pão representa o corpo de Cristo. É o próprio Cristo. É aquele que deu a vida. É aquele que nos amou até a morte, morte de cruz. É ele que, à mesa com os discípulos, ele estabelece o significado que representa o pão que partimos nessa noite. Então, a origem é de Deus. Porque quando a origem é de Deus, ela é perfeita. Quando a origem é de Deus, ela segue o propósito que Deus tem desde o início de todas as coisas, quando criou todas as coisas. O propósito de abençoar o ser humano. De prover oportunidade, possibilidade do ser humano se tornar melhor. É propósito de Deus. Recebi e com fidelidade entrego o que recebi do Senhor. Há muitos princípios religiosos pregados dentro da igreja cristã ou fora, em outros princípios religiosos, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que Deus ensinou. Mas Jesus dá à igreja a missão de pregar o que ele ensinou e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E há muita gente falando em nome de Deus o que Deus nunca falou, e instruindo a igreja, e instruindo o coração dos homens por caminhos, os quais Deus nunca apontou para perdão de pecado ou para salvação, ou para ser o lugar onde você tem que se colocar, ou a atitude que você tem que tomar para ser abençoado por Deus. Muitas dessas coisas são coisas de homens. Mas Paulo quer deixar muito claro aqui, de fato, que recebeu do Senhor. O autor não é Paulo, não é ele que criou. O autor é o Senhor. Por que ele fala isso? Porque havia um grupo na igreja de Corinto que estava estabelecendo como que se deveria participar da ceia. E você pode ler os primeiros versículos antes desse, e você vai encontrar essa menção, porque Paulo abre o texto dizendo assim, olha, na participação vossa na ceia, eu não vos louvo, porque para mim não é a ceia do Senhor que comeis. Não é da mesa do Senhor que participais. É como se ele dissesse, não é dentro do propósito que Deus em Cristo estabeleceu, está dentro de um propósito de homens. Porque a participação na mesa em Corinto é a participação da mesa que conclama a igreja para vir, para partilhar, para ter em comum. E essa é a proposta. Nós somos todos pecadores, fomos todos alcançados pela mesma graça. Somos vistos por Deus com os mesmos olhos. Todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus, mas agora a graça de Deus se manifesta a todos os homens, e aquele que crê, recebe de Deus a nova vida, é inserido no quadro da família da fé, do povo de Deus, da raça eleita, da nação santa, e é conclamado para vir, comer do pão, beber do cálice. Não são homens ou mulheres que não pecam mais, continuam sendo pecadores, mas agora abençoados pela graça. E alguns membros de Corinto, da igreja de Corinto, diziam assim, nós partilhamos a comunhão. Tanto é que você verifica lá na sua despensa, qual que é o alimento que você tem lá, prepara um cozido gostoso, prepara alguma coisa que você possa colocar sobre a mesa, e a ceia vai começar assim, com um grande banquete. Nós vamos trazer da nossa casa aquilo que a gente tem, de acordo com aquilo que Deus tem nos dado.
de acordo com as possibilidades da nossa despensa. E nós vamos colocar à mesa dizendo ao nosso irmão: o que Deus me dá é seu, e o que é seu é também meu. E nós vamos começar com um grande banquete de comunhão. E eles armavam a mesa. E toda a família trazia o alimento dentro da sua possibilidade. E aí então, alguns diziam assim: nós temos um dom maior do que o seu. Nós ocupamos uma posição na igreja que é mais importante que a sua. Nós temos servido ao Senhor melhor do que você tem servido. Nós aparecemos mais. Então nós vamos à mesa primeiro. E quando eles se dirigiam à mesa, Paulo diz assim: alguns comiam como glutões, outros bebiam como beberrões. E depois deixavam o que sobrou, o resto da mesa, para aqueles que deveriam vir depois, porque eles já se jogavam superiores a eles, maiores do que eles, mais abençoados do que eles. Então Paulo está dizendo: essa não é a mesa do Senhor. Essa interpretação é a interpretação dos homens. Então ele abre o texto dizendo assim, no 23, eu quero passar para vocês o que eu recebi do Senhor. Eu posso garantir que não é coisa minha. Posso garantir que eu não estou dizendo isso aqui só porque eu sou contra fulano ou beltrano que está estabelecendo um jeito de participar da ceia diferente. É porque vocês estão comendo não para a vida, vocês estão comendo para a morte. Vocês não estão usando o tempo da santificação para santificar, para buscar comunhão com Deus. Vocês estão cometendo pecados de glutonaria e bebedice. Então é melhor que vocês se sentem à mesa, participem da ceia, conforme nós recebemos do Senhor, em fidelidade àquilo que Deus estabeleceu por meio de Cristo junto aos apóstolos, porque existe de fato uma revelação do Senhor que requer a nossa fidelidade na entrega. O autor é Deus, é Ele que chama a mesa, é Ele que se tornou o caminho que nos dá a possibilidade de assentar à mesa. E essa é a primeira grande verdade que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós recebemos, irmãos, essa graça, essa bênção de Deus. Não é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso que nós convidamos a todos que são membros de igrejas reconhecidamente evangélicas, que estão em comunhão com a sua igreja, mas sobretudo com o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, a sentar à mesa conosco, a comer do pão, a beber do cálice, porque não é uma coisa nossa. É uma manifestação revelada da graça de Deus ao coração do perdido, que é feito filho de Deus e que é convidado a comer do pão, a beber do cálice. Depois o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, então, à mesa com os discípulos, deu graças. O segundo sentimento que a gente tem que ter é o sentimento da gratidão. Não podemos sentar numa mesa como essa, tendo a consciência do que ela representa, sem trazer no nosso coração a gratidão a Deus. É bem verdade que às vezes nós somos ingratos com as pessoas. Mas quando nós expressamos gratidão a alguém? Quando nós reconhecemos que ela tomou uma atitude que nos ajudou. Que ela tomou uma atitude, que ela dirigiu uma palavra, que ela teve um comportamento que de alguma maneira nos abençoou. Proveu o auxílio, proveu o socorro. Nós agradecemos pela pessoa colocar a mesa e tirar a mesa. Nós agradecemos por ela desocupar o espaço onde a gente vai passar, para que a gente passe sem embaraço. Muito obrigado. E essas coisas que merecem a nossa gratidão são muito menores comparadas àquilo que Deus fez por nós. Nenhuma pessoa, por mais que nos ame, por mais que nos abençoe com a sua vida, com o seu comportamento, com a sua palavra, com a sua atitude, com o seu auxílio, com o seu socorro, com a sua companhia, com o seu sacrifício, com o seu empenho. E aí eu estou pensando em pai e em mãe que é capaz de fazer pelo filho o que não faz por ele, se sacrificar para dar para o filho o melhor que ele ou ela possa dar. Mesmo os nossos pais não conseguem expressar tamanho amor, tamanha bênção, tamanha graça, tamanha bondade
como Deus manifesta por nós em Cristo na cruz. Então Paulo está dizendo, nós não podemos nos assentar a uma mesa como essa, quando entendemos o que Deus fez por nós, sem o sentimento de gratidão no coração, na alma. Porque nós sabemos agradecer e devemos agradecer por coisas menores. Mas o que Ele fez por nós, ninguém podia fazer. Quem poderia verter sangue puro para purificar o nosso pecado? Se todo ser humano é pecador, nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. Mesmo que eu desse o meu corpo para ser queimado, mesmo que eu vertesse o meu sangue pela vida, pelo perdoar de pecado dos meus filhos, das minhas filhas, não seria suficiente, não teria eficácia, porque eu não sou justo, e é preciso que um sangue justo, inocente, fosse derramado. E é por isso que Cristo desceu da glória, deixou o seu trono na glória, assumiu forma humana, viveu com pecadores, mas não pecou, para manter-se puro, e mantendo-se puro, poder dar a sua vida, verter o seu sangue, fazer pelo ser humano aquilo que ninguém poderia fazer, nenhum ser humano poderia. Por mais que nos amasse, por mais que se empenhasse, por mais que se sacrificasse. Alguns que não recebem a proposta de Deus dizem que o ser humano pode alcançar perdão de pecado pelas suas obras. Nossas obras sem a graça de Deus, provadas por Deus, se tornam cinza. São como palha no fogo, diz a Bíblia. Não servem para nada. Não tem resultado nenhum. Só tem resultado depois que nós recebemos a graça de Deus, nos tornamos filhos de Deus. E aí as nossas obras, quando testadas pelo fogo, são como ouro, vão se tornando mais preciosas. Mas quando nós entendemos o amor de Deus, que não negou o seu Filho, antes o entregou por nós, o amor de Cristo, que nos amou até a morte e morte de cruz, nós temos que ter o coração grato, sentimento de gratidão. Gratidão, muitas das vezes, nós não expressamos apenas com palavras. Aliás, é melhor que façamos com atitudes também. Quando nós agradecemos, e às vezes seguimos na nossa vida, né? E não reconhecemos de verdade o que as pessoas fizeram por nós, às vezes nós falhamos na nossa gratidão. A gratidão, às vezes, precisa vir com um gesto de carinho, com um gesto de reconhecimento, com uma palavra de honra, reconhecendo o quanto aquela pessoa foi importante, quanto o cuidado dela, a presença dela, a palavra dela, o exemplo dela, o ensino que ela deu, a exortação que ela trouxe, a disciplina que ela promoveu foi boa. Eu sei que você tem aí na sua mente nome de pessoas que você traz no coração, na alma, gratidão. Gente em favor das quais você já se empenhou para que ficasse bem claro o quanto você é grato, o quanto você reconhece o valor daquela atitude, daquele comportamento, daquela palavra, daquele socorro. Eu tenho certeza que foram mais do que palavras. Você gastou um tempo fazendo uma comidinha especial, né? Um pudim, um doce de leite, um docinho de leite com coco, né? Pegou lá na sua horta o melhor pé de alface para expressar a sua gratidão. Quando Paulo fala de gratidão, quando ele fala de o Senhor Jesus tomou o pão e deu graças, ele está dizendo, o Senhor Jesus ensinou os discípulos a reconhecer a grandeza da bênção de Deus, do perdão de Deus, da salvação que nos vem de Deus. É dar graças, é encher o nosso coração, a nossa alma de satisfação, de alegria, de reconhecimento, e sair dali com a alegria para servir, e sair dali com a coragem para sustentar a fé que Deus nos chama a exercer quando nos coloca junto à mesa. No sangue que foi derramado, no corpo que foi entregue. É a gratidão que se manifesta em atitudes. É a gratidão que se manifesta em obediência à sua palavra. É a gratidão que se manifesta na disposição do coração para se tornar o servo bom, a serva diligente. É a disposição que o crente tem para ir e fazer discípulos de todas as nações, anunciando o Evangelho de Cristo a todos os povos. Nós estamos no mês de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil.
12 de agosto é o nosso aniversário. Em gratidão ao sacrifício de Cristo na cruz, Simonton deixou lá o seu país e veio para o Brasil, num tempo em que o Brasil era conhecido só por floresta, lugar de se criar cobra. Não tinha o progresso que tem hoje, não. Mas ele deixou a sua nação e veio para cá. E enfrentou os nossos problemas, inclusive a febre amarela. Faleceu nessa epidemia que lá no seu país não existia mais. Para poder fazer discípulos na nação que Deus lhe enviou, o Brasil. Hoje a igreja brasileira está aí. Igreja Presbiteriana do Brasil, crescendo, rompendo ainda limites, alcançando mais cidades, mais regiões, proclamando o Evangelho aí a toda criatura, tanto no nosso país como em outros países, porque movido pela gratidão, pode ter certeza. Santo deixou a sua terra, o seu país e veio servir ao Senhor com alegria aqui. E aqui ele deu a sua vida, para que o Evangelho fosse plantado, para que a boa semente do Evangelho chegasse aos corações, que pudessem fazê-la florescer, dando continuidade à obra que Deus iniciou com a sua vida. Então, gratidão tem que se manifestar, irmãos, com atitudes, com palavras, com reconhecimento, que nos leve a servir, às vezes a nos sacrificar, para que Cristo veja o resultado do penoso trabalho de sua alma e fique satisfeito, diz Isaías. Gratidão esteja presente ao celebrarmos a ceia, ao sentarmos à mesa do Senhor. Mas ele vai seguir dizendo que há necessidade de quebrantamento, porque esse sacrifício, essa entrega é para perdão de pecados. Perdão de pecados. Deus perdoa pecador. Deus manifesta graça. Ele não concede o castigo, a punição necessária pelos erros. Ele concede o favor que eu não mereço. Ele me dá aquilo que eu não mereço. Me dá perdão, me dá purificação de pecados, no preço que Cristo pagou, assumindo a minha culpa lá na cruz do Calvário. Só que o perdão de Deus não é para todo coração, é para o coração contrito e arrependido. É para o coração quebrantado. É para o coração que olha para a cruz e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Que olha para o sacrifício de Cristo como um dos malfeitores e pode declarar: Senhor, eu estou aqui porque mereço. O Senhor não, nada fez, o Senhor é justo. Mas lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Coração quebrantado. Que dá ciência dos seus pecados. Que reconhece o seu erro, a sua iniquidade, a sua falha. Que sabe que em razão de um pecado só, ele merecia já a eternidade sem Deus. O castigo do inferno, porque o salário do pecado é a morte. E todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Se todos nós fôssemos para o inferno, Deus estaria sendo justo. Não há injustiça na ação de Deus de punir o pecador, porque uma aliança foi feita e uma aliança foi quebrada, e na aliança estava bem estabelecido: o dia que dela comer, certamente morrerás. Quando há um acordo, quando há uma aliança, se ela é quebrada, nós recebemos a punição devida conforme acordo feito. Palavra estabelecida, acordo feito. Se alguém erra, a consequência que já está estabelecida pelo acordo, ela vai vir, e ela tem que vir, e ela é justa. Então agora o Senhor criou o caminho da graça, o caminho do perdão. O perdão está aí aberto, está à mesa do Senhor, oferecido para o ser humano, para todo ser humano. Mas Deus quer contemplar no nosso coração o quebrantamento. Esse é o meu sangue, derramado em favor de vós para remissão de pecados.
Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas sem coração contrito e arrependido não há perdão de Deus. Ele espera o exercício da nossa fé, de reconhecer a nossa culpa, de reconhecer a nossa falha, de reconhecer que estamos perdidos. Por isso que ele dizia, eu não vim para os sãos não precisam de médico. Aqueles que acham que estão certos, que estão seguros de que não pecam, de que não erram, esses não precisam da salvação. Eles estão envolvidos, né, pelo seu próprio entendimento, embora seja um entendimento tolo, que não vai lhes conceder o que eles esperam alcançar. Mas, quando eles tomarem a consciência de que estão enfermos, eles vão procurar o médico e o tratamento. O médico é o Senhor Jesus, o tratamento é a morte, é o sacrifício de Cristo na cruz. Esse nos purifica de todo pecado. Mas primeiro tem que ter o quê? Quebrantamento. Por isso que Paulo vai dizer aos irmãos, vocês têm participado de uma mesa, pode ser até que exista gratidão em alguns corações, mas é necessário que exista quebrantamento, porque muita gente tem vindo com o coração soberbo, eu sou melhor do que você, eu sou mais abençoado que você, eu ocupo um cargo mais importante que o seu, eu importo mais, ou Deus se importa mais comigo do que com você. Por isso ele me abençoou com uns dons que você não tem. Paulo está dizendo, primeiro precisamos quebrantar o coração. Reconhecer que somos iguais perante Deus. Somos alvos da mesma graça. Somos comprados pelo mesmo sangue. O mesmo alto preço que ele pagou por você, ele pagou por mim. Ninguém é maior que ninguém, ninguém merece mais do que ninguém, ninguém foi mais agraciado do que ninguém. Todos foram agraciados com a mesma graça, se tornaram filhos de Deus pelo mesmo caminho. E ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Então, quebrante o coração, e entenda que todos são iguais, que o seu irmão é tão importante como você, que o dom que ela exerce é tão importante e edifica tanto a igreja como você. E que se vocês têm que ir à mesa, devem ir juntos. E devem ir com esse sentimento. O sentimento contrário daquele que havia no coração do Corinto. Ou de alguns da igreja de Corinto. Porque o sentimento é pensar que o meu irmão é sempre mais importante que eu. Que ele tem que ter a primazia. Ele deve ir primeiro. Ele deve ocupar os melhores lugares. E não eu. É assim que Paulo se sentia, às vezes, como o maior dos pecadores. Então, irmãos, a ceia nos convida a viver um propósito de graça abençoadora de Deus que nasce no coração de Deus, que é realizado pela mão de Deus, que vem para agraciar a igreja que é de Deus. Deve existir um sentimento de gratidão que deve passar e ser mais além do que o simples fato de proclamarmos com os lábios que amamos ao Senhor e que louvamos e agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele fez. Deve envolver a nossa vida, deve envolver a nossa atitude, deve envolver as nossas decisões, as nossas escolhas, a nossa obediência a Ele, o nosso propósito de se sacrificar, se preciso for, em prol do Seu reino, porque Ele se sacrificou por nós, para fazer de nós pessoas melhores, para nos dar um futuro melhor, para mudar o curso da nossa história. E deve mover o nosso coração ao quebrantamento. Olhar para a palavra de Deus, para o ensino de Deus, olhar para a cruz de Cristo e saber que nós somos alcançados porque Ele se quebrou. O pão foi partido, Cristo foi quebrado na cruz. E nós precisamos nos quebrar do nosso ego, da nossa soberba, do nosso espírito de grandeza, do nosso sentimento de superioridade, dos nossos pecados na glutonaria ou na bebedice ou em outro qualquer que a gente tenha praticado por aí. Examine esse homem a si mesmo, diz Paulo, considere o seu caminho, o seu coração, não o coração do seu irmão que está ao seu lado, aquele que louva o Senhor com você. Nós podemos observá-lo, nós podemos glorificar a Deus por ele,
podemos agradecer pela sua companhia, pelas bênçãos que Deus tem, podemos clamar a Deus em seu favor, mas agora não é hora de olhar para o outro, é hora de olhar para nós. E aí Paulo vai dizer assim, olhe para você, não olhe para o outro irmão para você saber se você tem mais do que ele, se você é mais importante que ele, olhe para você, considere o seu caminho, examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quando nós nos examinamos diante de Deus, diante de Cristo, diante das palavras de Deus e tendo a luz de Deus sobre a nossa vida, nós vamos conseguir identificar os nossos erros, as nossas manchas, os nossos pecados, as nossas iniquidades. E iniquidade e pecado só encontra graça diante de Deus, mediante a cruz de Cristo. Então é um chamado para purificação de pecados, para aproveitar a oportunidade do caminho que Cristo se tornou, para abandonar o pecado, para vencer o pecado que te vence. Se comprometendo diante de Deus em endireitar, né? Em dar conversão àqueles erros, aquelas falhas. Você deve comer do pão e beber do cálice. Quando Jesus participava da mesa e instituía a ceia com os discípulos, ele vai fazer questão de dizer assim, entre vocês está o traidor, aquele que vai me trair. E é claro que causa um alvoroço tremendo. E alguns perguntam, quem é, Senhor? Ele fala assim, aquele que pega comigo o pão na mesa. Há uma verdade muito preciosa aí, que os coríntios, que parte da igreja de Corinto não está entendendo, e Paulo quer esclarecer para nós, sobre a graça de Deus. A ceia é para pecadores. Eu examino a mim mesmo, eu sempre vou encontrar um erro, eu sempre vou encontrar um pecado, ou muitos, mas eu tenho que aproveitar a graça de Deus que me abençoa, que me perdoa, e por isso eu devo comer do pão, beber do cálice. Jesus não falou, e o traidor está sobre a mesa, ele pode se levantar e sair, porque ele não vai pegar comigo o pão aqui. Não, ele falou, essa mesa é para pecador, inclusive para o traidor. Inclusive para aquele que vai prometer comigo até a morte, mas vai me negar. Inclusive para todos vocês que depois que eu forem presos, vão me acompanhar de longe. Porque sabem que é muito perigoso dizer, eu sou discípulo de Cristo. A mesa, irmãos, é para pecadores. Eu examino e eu não deixo de comer. Eu não deixo de tomar. Eu me comprometo a me endireitar, a acertar aquilo que está errado, a corrigir aquilo que eu tenho feito de errado, a mudar o meu procedimento, e eu como do pão, e eu bebo do cálice, porque eu preciso dessa graça para me endireitar, eu preciso dessa graça para vencer o pecado que me vence, eu preciso dessa graça, eu preciso desse crescimento diante de Deus, para poder dizer a verdade se eu estou mentindo. Só com a graça de Deus que eu me fortaleço para isso. Então, a graça de Deus para o coração contrito. E Paulo vai dizer, fazei em memória de mim. Jesus, Deus que estabeleceu, não é ele que está dizendo, ele não é em memória de Paulo, é em memória de Cristo, é em memória da graça de Deus que em Cristo se revela. Há um memorial. Quando eu como do pão, irmão, quando eu bebo do cálice, esses elementos têm que me levar à cruz. Quando alguns da igreja de Corinto comiam pão, bebiam do cálice, dentro do propósito com o qual eles celebravam, eles eram conduzidos à cruz ou eles eram conduzidos ao tropeço, à escuridão? Às trevas ou à luz? À obediência ou à desobediência? À desobediência. Ao reino das trevas, não ao reino da luz. A nossa participação na ceia tem que nos levar para mais perto da cruz de Cristo. Nós temos que seguir o pedido, a oração do poeta sacro, mais perto da tua cruz quer estar meu Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. É com esse sentimento que nós nos assentamos à mesa, mesmo sabendo que somos pecadores, mas é por meio dessa graça que nós nos aproximamos da cruz. É um memorial que tem que me levar diante da cruz. O símbolo do amor de Deus, da graça de Deus, que alcança o perdido, que faz dele seu filho,
concede perdão ao pecador. Em memória de mim, disse Jesus. Comei do pão, bebei do cálice, o cálice da nova aliança, meu sangue derramado em favor de vós, para a remissão de pecados. Porque nós cremos na presença real de Cristo aqui, na presença espiritual de Cristo aqui, e nos benefícios e na eficácia do sangue que Ele verteu e do corpo que Ele entregou, da vida que Ele deu, em favor do nosso pecado. Quando eu como do pão, eu bebo do cálice, não posso estar participando de uma atividade mecanicamente, porque a igreja celebra a ceia. E se ela celebra, eu estou na igreja, eu sou membro da igreja, eu como e bebo. Não, eu examino a mim mesmo, eu reconheço os meus maus caminhos, eu clamo ao Senhor para me guiar pelos caminhos eternos, e eu não perco a oportunidade de me preparar para vencer o pecado que tem me vencido. Porque eu me coloco diante da cruz. E é na cruz que eu sou fortalecido. Para cumprir o propósito que Deus me confia, para viver a nova vida que Ele me dá. Para resistir às ciladas do diabo. Para nos converter dos nossos maus caminhos, dos pecados que praticamos e andar numa direção diferente, que é aquela que agrada e que requer o Senhor, não os homens. Porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. E quando falamos de homens, às vezes nós pensamos isso aí que está num contexto de autoridades. Mas pode ser que mais importe agradar a Deus do que os homens, comece por agradar a mim mesmo. Onde eu tenho autoridade de decidir o que eu quero fazer, a escolha que eu vou tomar, o princípio que eu vou ter. Então primeiro eu tenho que negar a mim mesmo, para agradar a Deus, para me colocar diante da cruz, para me aproximar da cruz. E o sacramento me leva a essa graça. A graça de Deus, que promove bênçãos, porque traz o perdão que nós precisamos, promove a vida que a gente não tem. Nos dá a herança de uma eternidade, de um reino de Deus que não nos pertencia, porque nós estávamos no reino das trevas. E eu estou falando aqui apenas das graças maiores. Tem muitas outras menores que Deus concede àquele que crê, àquele que confia, àquele que obedece, àquele que anda nos seus caminhos, àquele que considera as suas ações, coloca o seu viver diante do Senhor e clama pelo abrir das janelas dos céus, num abençoar sem medida de Deus a sua vida. Por último, nesse texto que nós lemos, Paulo vai dizer que essa graça que me move ao quebrantamento, que me coloca diante da cruz, é a graça que me aponta uma esperança. Fazer isso até que Ele venha. E aí eu já preguei sobre isso aqui muito recentemente. O dia da ascensão de Cristo, Atos, capítulo 1, versículo 11. Quando o anjo de Deus veio ao Monte das Oliveiras e começou a olhar para os discípulos, aproximadamente 120 pessoas, que haviam contemplado a ascensão de Cristo, que foi coberto pelas nuvens, olhando ainda para os céus, admirando, parado, perplexos, boquiabertos, e disse: olha, o que estáis fazendo aí? Aquele que foi, há de vir, do mesmo jeito que foi, vocês hão de vê-lo voltar. Aponta a esperança da vida eterna, do vencer da morte, do herdar uma vida onde o pecado não vai mais existir. E nós vamos estar à mesa do Senhor, num corpo incorruptível, como nação santa, santo como Deus é. Não haverá mais luto, porque não há pecado, e se não há pecado, não há morte. Não há mais dor que o pecado possa promover na vida, na alma, na história de qualquer pessoa, de qualquer família. E não há mais dano do pecado na nossa história,
o intruso, o pecado, vai ser retirado, vai ser vencido por nós. E vamos herdar com o Senhor um reino eterno. E vamos viver com o Senhor para todo sempre. E vamos experimentar uma vida só de gozo, só de paz, só de alegria. Vida que Deus preparou porque Ele pensou na gente. Ele sempre pensou. E aquilo que nós vivemos aqui na ceia aponta para uma esperança que a gente tem. Para um tempo de glorificação que a gente vai viver na segunda vinda de Cristo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Possamos participar da mesa com esses sentimentos, com essa verdade bíblica, para que possamos usufruir o máximo que pudermos das bênçãos que a graça de Deus estabelece, traz, promove no coração daquele que crê e que se assenta à mesa para comer do pão, para beber do cálice, como tem que ser. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, diz o apóstolo Paulo, está comendo juízo para si. Ele está dizendo, se você não come com esse princípio, com esse propósito, com esse entendimento, você está dizendo que você tem uma fé e você vai ser cobrado por essa fé, mas a sua atitude lá fora está demonstrando que você vive como se essa fé não existisse. Você participa às vezes da ceia, como aqueles que proclamam a fé, que proclamam as virtudes daquele que se tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está dizendo que você tem essa fé e você ainda não tem. Você tem esse proceder e você ainda não tem esse proceder. Deus vai te cobrar, isso vai voltar em juízo para você. Porque você está se fazendo passar por alguém que você não é. Você está dizendo crer e confiar na fé e na confiança que você não tem. Então você vai ser tratado da forma como você diz que crê. Da maneira como você, com a pessoa que você fala que é. Deus vai ser tido por justo no seu falar e puro no seu julgar. Porque essa é a mesa daqueles que, feitos filhos de Deus, entendem que tudo é de Deus, que a graça veio de Deus, que o propósito e que a mesa é colocada pelo Senhor e deve ser acolhida com gratidão, com quebrantamento, que nos leve para junto da cruz e que nos intensifique na esperança de viver com Cristo a vida que Ele já nos deu. Porque Deus já amou o mundo em Cristo, na pessoa do seu Filho Jesus. Todo aquele que nele crê já tem. O texto diz, já tem a vida eterna.